Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Destaques deste vídeo: futebol passa por cima de situação dramática no Brasil com a pandemia e anuncia jogos da Copa do Brasil e Campeonato Paulista no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. A condecoração do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, pelo presidente da República aqui em Portugal. O acordo milionário fechado entre o Manchester United da Inglaterra e uma empresa alemã de software. A desistência do Flamengo na recontratação de Rafinha e a resposta do jogador à decisão da diretoria rubro-negra. E mais o bate-papo com Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes e notícias do campeonato português. Antes de mais nada, pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Daqui a pouquinho vamos abordar aqui no PB Desporto essa situação inimaginável no futebol brasileiro. O Brasil numa situação dramática com a pandemia, os números de óbitos infectados só crescendo e o futebol passando por cima disso tudo e anunciando jogos, anunciando a continuação do futebol, seja no Campeonato Paulista com jogos no Rio de Janeiro e também da Copa do Brasil com jogos no Rio e em Santa Catarina. Vamos agora àquele nosso bate-papo com Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes, começando pelo acordo milionário firmado entre o Manchester United da Inglaterra com a empresa alemã de software, a TeamViewer. Empresa essa fundada em 2005 e que teve um faturamento, mesmo na pandemia, em 2020, de 530 milhões de dólares. E agora fecha um acordo com o clube inglês no valor de 47 milhões de libras por ano, algo em torno de 360 milhões de reais. Começando com você, meu caro Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas. Um acordo, sem dúvida alguma, fantástico, numa situação totalmente oposta, hein, Moraes? Olá, Júnior. Forte abraço para você, um abraço para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto e respondendo a essa sua pergunta sobre o investimento milionário que está sendo feito dentro do Manchester United. Eu acho que é fundamental para o futuro do clube inglês. Enquanto parte do mundo reclama da falta de patrocínio, de recursos financeiros para tocar os seus projetos, esse clube inglês dá um exemplo numa demonstração de uma gestão perfeita. Troca a Chevrolet por esse patrocinador criador de software na área de tecnologia, com esse investimento altíssimo num período de contrato longo. Isso dá tranquilidade para que o clube possa fazer futuros investimentos. Se você sabe de onde vem o dinheiro, se você tem recursos para poder investir durante vários anos, você vai poder trabalhar muito melhor. E eu acho que o crescimento do clube vai se dar por aí. A partir do momento que você sabe quanto você tem para receber, você vai poder investir para tornar o clube muito mais forte do que já é, não só na Inglaterra, mas como no mundo do futebol. Então, acho que é uma boa, eu acho legal. Esse contrato aí assinado é coisa para você bater palmas, viu, Júnior? Até daqui a pouco. Legal, Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas. Sem dúvida alguma, o Manchester United sai na frente. Até porque, numa situação de pandemia afetando todos os clubes, afetando todos os segmentos, todos os setores da sociedade, você fazer um acordo tão expressivo como esse, é bom lembrar que o contrato anterior com a Chevrolet era um valor de 60 milhões de libras, algo em torno de 490 milhões de reais, e esse mesmo sendo menor, você tem que levar em conta que nessa situação foi um feito. 360 milhões de reais, aproximadamente 47 milhões de euros, de libras, é um valor, sem dúvida alguma,
muito alto. É bom lembrar que o Manchester United é um dos clubes mais históricos, além de ser um dos clubes mais históricos do mundo, é também um dos mais ricos, né, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. Júnior Moraes e seguidores do canal. Fundado em 1878 sob a denominação de Newton Heath, distrito homônimo de Manchester, o United só incorporou o nome da cidade em 1902. Seu estádio, o Old Trafford, comporta 76.700 espectadores sentados e a média de público de 72 mil pagantes é impensável por aqui, mesmo para o Flamengo no Maracanã. Com 150 mil associados, dispõe de uma fila de 4 anos para novos interessados adquirirem um Ticket Season, carnê da temporada anual, ao preço médio de 2.000 euros, equivalente a 13 mil reais. O Manchester United catalogou 330 milhões de torcedores e seguidores no planeta, o que deixa no chinelo os festejados 42 milhões do Flamengo, o mais popular do Brasil. Diferentemente do que muitos pensam, o maior rival do United não é o conterrâneo Manchester City, e sim o Liverpool, com quem alternou no século passado a hegemonia na Premier League. O United é o maior explorador de marca do mundo, com faturamento aproximado de 1.870 bilhões de dólares, em torno de 10 bilhões de reais. Todos os contratos de parceria são de médio e longo prazo. O da Chevrolet, por exemplo, foi de 2014 a 2020, agora substituído pela poderosa multinacional alemã de tecnologia digital TeamViewer, que também em 5 anos, pelo patrocínio master dos Red Devils, Diabos Vermelhos, desembolsará 1 bilhão e 800 milhões de reais. Por mais que o marketing do Flamengo se vire nos 30, nem em sonho dá para comparar, Antônio Júnior. Ah, sem dúvida, Antônio Manuel Góes, não dá para comparar a situação dos clubes aqui na Europa, né, com os clubes no Brasil, na América do Sul, enfim. É bom lembrar, só confirmando, que esse acordo entre o United e a empresa alemã de software, ele tem a duração de um contrato de 5 anos. 5 anos, um contrato longo, enfim, e com valores realmente maravilhosos. Jorge Moraes, a nossa pauta agora, o nosso tema é a situação do Rafinha, o caso Rafinha, o jogador que o Flamengo desistiu da sua recontratação, esteve muito próximo, mas o clube carioca voltou atrás, alegando justamente a questão desse momento que a gente vive, questão financeira. Como é que você viu essa situação e também a resposta do jogador, do Rafinha, que ficou muito chateado, disse que o problema era também político. E aí, Moraes? Olha, essa história aí que a gente está ouvindo sobre essa vinda do Rafinha de volta para o Flamengo terminou virando uma novela, porque o jogador poderia ter ficado no clube e não ficou, e eu soube que era um meio desentendimento com o técnico Jorge Jesus. Não sei se é verdade. E é por isso que ele aceitou a proposta e foi embora, deixou o Flamengo, voltou para fora do Brasil, foi jogar fora do Brasil. Aí agora ele foi sondado antes de rescindir o seu contrato, aonde ele estava atuando, porque o Flamengo tinha interesse que ele pudesse voltar a vestir a camisa do Flamengo. Entre a rescisão dele com o clube onde ele estava atuando, a chegada aqui no Brasil e o início do acerto com o Flamengo, aí a pandemia cresceu. Os jogos não estão sendo mais disputados, competições que podem ser suspensas, os clubes que tiveram redução na parte financeira dentro da sua receita financeira, e a partir daí todos eles estão diminuindo a sua folha de pagamento, a sua folha de despesa de um modo geral dentro do clube. Aí depois que faz o Rafinha rescindir contrato, volta para o Brasil, aí você vai e diz isso a ele, ao empresário dele, que não vai poder mais acertar com o Rafinha,
eu acho que realmente foi uma coisa não foi muito bem colocada pela diretoria do Flamengo. Agradecer o Rafinha, dizer que o Rafinha é muito bom, que seria importante para o clube, para o Flamengo, tá tudo bem, tudo legal. Agora, e o jogador agora, que deixou o clube que estava e veio para o Brasil para defender o Flamengo e não vai defender mais? Recebeu apenas um muito obrigado e que não vai ser dessa vez a sua volta para o Flamengo. Um jogador que já está mais perto de parar do que de continuar com o futebol. Tá certo? É isso aí, Júnior. Tá legal, Moraes. Agora eu acho bom a gente colocar aqui que o Rafinha, ele tinha um contrato com o Flamengo, ok, tinha uma cláusula lá que ele podia se desligar do clube carioca caso houvesse uma proposta irrecusável. Foi o caso, segundo o Rafinha alegou na sua entrevista após o Flamengo não recontratá-lo. Alegou que foi uma questão política e que ele foi embora porque o salário era 3 vezes maior. Tudo bem, mas ele deixou, a verdade é essa, ele deixou o Flamengo, rompeu o contrato. Né? E hoje a situação do país, do mundo, afeta os clubes. Então o Flamengo, a gente tem que entender também a situação do clube financeiramente, que não achou melhor não apostar, investir alto, um salário alto. No caso do Rafinha, até mesmo com essas paralisações aí, o futebol pode ser paralisado, apesar dessas, a gente vai abordar daqui a pouquinho, fique ligado, essa questão do futebol continuando no Brasil, apesar de vários estados já em lockdown, vamos abordar já, continua aqui com a gente. E a situação é essa, o Flamengo achou melhor não recontratar o Rafinha e ponto final. Antônio Manuel Góes, a sua opinião com relação a essa questão envolvendo o jogador, Rafinha, enfim, teve um ano brilhante no Flamengo, mas a decisão do clube, como é que você enxerga? A desistência do Flamengo em recontratar o lateral Rafinha provocou uma comoção desde o último fim de semana aqui no Rio de Janeiro. Garantido por cláusula que o liberaria no caso de proposta no curso do contrato, Rafinha mudou-se de mala e cuia para o grego Olympiacos, de onde 6 meses depois voltou às origens cariocas, tentando se reacertar no ninho do urubu. Como sabemos, o Flamengo ano passado correu para contratar o lateral Maurício Isla, titular da seleção chilena. As tratativas entre Flamengo e Rafinha se arrastaram por mais de um mês, até que o clube oficializou no último sábado o fim da negociação, por alegada impossibilidade de atender a proposta do lateral. Decidido com a família permanecer este ano no Rio de Janeiro, Rafinha viu abortado o reatamento com o rubro-negro e foi às redes sociais e à TV para manifestar seu desagrado pelo que considerou briga política interna do clube a impedir seu retorno. Entendo que Rafinha, ao chutar o balde e detonar a direção do clube, inviabilizou até possível reviravolta, se acaso flexibilizasse sua pretensão salarial, a exemplo do ocorrido com Diego Alves, cujo processo de renovação demorou vários meses até um final feliz. Pelo que depreendo, o futebol brasileiro, à exceção do Flamengo, não consultaria a perspectiva do jogador em permanecer este ano no Brasil. Aliás, como se sabe, o Bayern de Munique, onde Rafinha foi vitorioso titular por 13 anos, teria interesse em contratá-lo assim que pendurar as chuteiras, por seu perfil agregador, também marcante no Flamengo, uma capacidade de gestão de grupo que ele aprendeu no clube alemão. A época da mudança para o Olympiacos foi a escolha que melhor lhe convinha, direito seu. Porém, convenhamos, a instituição Flamengo não poderia ficar à mercê da conveniência pessoal do festejado jogador. E vida que segue, a torcida tem que entender. É assim que a música toca. Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro, aqui no nosso bate-papo no PB Desporto. Rafinha vai ficar na história do Flamengo, sem dúvida alguma, mas o futebol é isso mesmo. O Flamengo, nesse interesse do jogador em voltar para o clube, após não ter dado muito certo lá no Olympiacos, o Flamengo com certeza alegou a situação financeira, que é real. Os clubes estão sentindo muito nessa situação que o mundo vive e achou arriscado apostar na recontratação do Rafinha. Mas o Abel Ferreira, o técnico português multicampeão com o Palmeiras, campeão da Copa Libertadores, campeão da Copa do Brasil, foi condecorado com um prêmio dos mais importantes aqui em Portugal, como comendador da Ordem Infante Dom Henrique, em cerimônia realizada no começo dessa semana em Lisboa, capital aqui de Portugal.
recebeu a medalha das mãos do presidente Marcelo Rebelo de Souza. O Abel Ferreira realmente merecendo todas essas homenagens, pelas conquistas obtidas no futebol brasileiro em tão pouco tempo. Vale lembrar que também o Jorge Jesus foi premiado quando ele foi multicampeão com o Flamengo, e assim também como o Luiz Felipe Scolari no comando da seleção portuguesa. E um fato lamentável, a gente tem que abordar aqui a questão do futebol passando por cima de uma realidade caótica, dramática no Brasil, que é a pandemia. Os números cada vez crescendo mais. Há poucos dias tivemos mais de 3 mil pessoas ainda a óbito no Brasil, no país. E só em São Paulo, na última terça-feira, dia 23, nessa terça-feira, 23, melhor dizendo, tivemos 1.021 pessoas ainda a óbito. Mais de 29 mil pessoas internadas na UTI. Ou seja, uma situação dramática. E o futebol passando por cima disso, marcando jogos. A Federação Paulista de Futebol, que tinha acatado a decisão do Ministério Público, como do governo de São Paulo, disse que só iria voltar com o futebol no dia 31 de março, mas logo depois, nessa segunda-feira ainda, dia 22, informou que iria realizar os jogos Corinthians e Mirassol e Palmeiras e São Bento na cidade de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, no estádio Raulino de Oliveira. A prefeitura da cidade de Volta Redonda aceitou realizar os jogos nessa cidade, mesmo com a situação de Volta Redonda ser uma das cidades com mais problemas, mais infectados e óbitos também, quer dizer, totalmente na contramão. E a CBF também indo na onda, marcando os jogos da Copa do Brasil, no estádio de Mesquita, no estádio lá de Mesquita, que é a cidade do lado do Rio de Janeiro, a 40 quilômetros do Rio. O prefeito depois voltou atrás com relação aos jogos da Copa do Brasil. Teríamos 2 jogos no dia 25 e 26 de março. Por essa outra competição, ele voltou atrás, mas manteve os jogos do Campeonato Paulista. Ou seja, um momento insano do Brasil, com o governo totalmente indo na contramão de tudo, que o mundo está fazendo para combater a pandemia, com atos insanos, e o futebol também indo junto, indo nessa direção absurda. Aqui em Portugal tivemos mais uma rodada no final de semana do Campeonato Português, a 24ª jornada, com o Braga perdendo para o Benfica no Clássico, 2-0 do Benfica, o Porto vencendo por 2-1 ao Portimonense, o Sport vencendo mais uma vez 1-0 no Vitória de Guimarães, e o Paços de Ferreira 3, Moreirense 0. O Sport segue aí cada vez mais perto da conquista do Campeonato Português, que ele conquistou pela última vez na temporada 2001-2002, com 64 pontos ganhos, é o líder. Em segundo vem o Futebol Clube do Porto com 54, o Benfica agora é o terceiro, ultrapassou o Braga com 51, em quarto o Braga com 50, em quinto Paços de Ferreira com 44. O PB Desporto vai ficando por aqui, pedindo você, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto do Instagram, sempre com informações relevantes do mundo do futebol, aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima.